Ser mãe e profissional no mesmo ambiente é muito desafiador, né? A casa em si, ela é algo que é o seu aconchego e, ao mesmo tempo, ela também é o meu escritório. Então, eu divido esse espaço com meus filhos, são três, né? Eu tenho três gerações dentro da minha casa, então assim, eu me considero uma guerreira, porque eu tenho um filho de 26, tenho um filho de 16 e tenho um filho de 5 anos. Ter que dividir esse espaço com meus filhos não é fácil, né? Mas ao mesmo tempo é gratificante, porque eles podem acompanhar, eles podem ver o meu crescimento e eu posso acompanhar o crescimento deles. Eu sou adotada, então eu sempre quis aquela coisa assim, família, e eu sempre quis ser a mãe que não foram para mim. Então eu queria muito estar próximo aos meus filhos, né? Então por isso eu quis dividir esse espaço com eles, né? E não só ficar ausente no decorrer do dia devido às obras, mas eu queria estar presente com eles e por isso eu fiz a minha casa e resolvi dividir esse espaço com eles também. E que é muito gratificante, porque a gente cresce todo mundo junto. E eu percebo assim, um orgulho dos meus filhos, sabe? Em relação à minha profissão e à mãe que eles têm. Quando eu descobri que estava grávida do Felipe, a primeira decisão foi comprar uma casa maior, ou seja, um apartamento maior. Eu morava no menor, e adaptar o projeto todo para ele, para recebê-lo, sendo que os dois irmãos bem mais velhos, a diferença de idade é muito grande, eu tenho três gerações, né? Então, assim, eu tinha que adaptar a casa para ele e, ao mesmo tempo, fazer que ele fosse muito bem aceito, muito bem recebido nessa casa. Então, procurei fazer o projeto de uma forma que ele, não só com aqueles poucos dias de vida, mas a longos anos, a longo prazo, ele pudesse aproveitar esse espaço, né? Tanto que o quarto dele foi muito funcional para ele, no sentido de que, por exemplo, o banheiro, né? A bancada, ela tem altura de 70 centímetros, o vaso é o vaso pequeno. Hoje ele tem 5 anos, então ele nunca passou por um vasozinho daqueles de adaptação, nunca passou por uma tampa de adaptação dentro de um vaso, então ele já vai, tudo ele já faz sozinho, ele tem uma independência. Então foi tudo muito baseado, a caminha era pequena, o vaso era baixinho, a bancada também era pequena, então era só falar, filho, aqui é o seu vaso, aqui é a sua pia, que você lava a mãozinha, então tudo era muito acessível a ele, né? Em relação aos meus outros filhos mais velhos, eu trabalhei acústica dentro dos quartos, né? Então eu quis trazer uma certa independência para cada filho. Então, através da rotina de cada um, eu consigo ter o meu espaço como mãe, meu espaço como profissional e meu espaço como esposa. Porque o meu escritório, a minha casa, é tudo junto. Então, é no mesmo local, né? E isso eu tenho que separar, dividir com filhos, com esposo. Não é fácil, mas é muito prazeroso, porque um orgulho mútuo, sabe, de ambos os lados, ver o crescimento da mãe e eu ver o crescimento dos meus filhos, eu poder acompanhá-los. Uma das coisas que muito agregou ao projeto também foi a compra online, né? O que acontece? Era um momento de obra, né? Era um momento do meu filho nascendo ao mesmo tempo, quando a gente fala do projeto Minha Casa, e ao mesmo tempo trocentas obras, né? Quando eu falo trocentas, são mais de 20 obras ao mesmo tempo. Então, a Live, ela veio como um presente para mim. E poder sentar em frente ao computador e você escolher tudo, e colocar ali no meu carrinho, e depois apresentar tudo para o meu cliente, através de um clique, eu receber esse material na obra, foi maravilhoso. Porque foi uma forma de, tipo, ganhar tempo, otimizar meu tempo. Então, isso facilitou demais a minha vida, né? E não só a minha, como de todos os profissionais da área. E assim, é uma coisa muito bacana, porque tem descontos, o custo-benefício vale a pena. E eu, como profissional, conhecendo os materiais, facilita demais. Então, isso é muito bom. Vim do sertão da Paraíba, sou pernambucana, por isso tenho esse sotaque. Fui criada no sertão da Paraíba com meu avô. A minha mochila era uma sacolinha de arroz, feijão, com um caderno e lápis que a prefeitura dava. Andava léguas, 1 hora e 45 minutos para chegar à escola. Nunca repeti nenhuma série. Sempre fui muito estudiosa, sempre quis crescer, né? Chegando em Brasília aos 9 anos de idade, adotada, fui para uma família onde eu sofri maus tratos. Ali eu fui mandada para uma
FEBEM, que era o CRT em Brasília, né? Logo depois, meu avô conseguiu a guarda de volta, eu voltei para Paraíba. E lá na Paraíba, voltei para cá de vez aos 15 anos de idade. Aos 17 anos, casei, tive meu primeiro filho, aos 17 anos de idade. Aos 28, tive meu segundo filho. E aos 28 anos de idade, eu entrei na faculdade de arquitetura. E uma pessoa ela olhou para mim e falou: você é capaz, eu te vejo como arquiteta. E aí eu comecei a fazer a faculdade de arquitetura e ali eu comecei a me ver, assim, de uma forma muito linda. Porque eu tinha uma origem muito simples, né? Eu vim do sertão da Paraíba, eu morava numa casa que era um chão batido. A minha casa de boneca era um chiqueiro de galinha, a gente varria tudo direitinho, ó, aquelas tampinhas de refrigerante, de maionese, era o nosso pratinho. A minha boneca era uma espiga de milho. E assim, era com tudo muita simplicidade, mas sabe aquela frase que todo mundo fala assim, que o pobre limpinho? A gente era pobre, mas era limpinho, então tudo muito organizadinho, tudo muito limpo. Isso eu trouxe para minha casa, isso eu trouxe para meus projetos, isso eu trouxe para minha vida, né? Porque eu comecei a ter uma outra realidade de vida, mas foi aos 28 anos de idade. Então muitas mulheres, muitas mães desistem. Ah, mas eu já tô com 30, eu já tô indo quase no 40, não desista. Se o teu sonho é ser profissional, seja qual for a área, luta, vá, continue. Ah, mas eu quero também ser mãe. Continue, você vai ser mãe e você vai ser profissional. Então, eu me lembro como hoje, no dia da minha formatura, no dia do trabalho do TCC, o trabalho final de graduação, meus 2 filhos estavam carregando essas pranchas. Eles estavam do meu lado. Eu me lembro como hoje, eu com aquela maquete enorme do lado, com aquele tubo, né? E meu filho com as pranchas me ajudando a carregar. Eu nunca vou esquecer o olhar deles, a emoção deles, sabe? De estar do outro lado, vendo a mãe desse lado e ao mesmo tempo dizendo, é minha mãe. Então é muito prazeroso, sabe? É muito orgulho. Eu vou me formando a profissional que sou através das lentes dos meus filhos. Porque eu olho para eles e eu me vejo, eu vejo como é bom cada vez mais eu lutar, quanto mais eu ser valente, trabalhar, produzir, projetar. Hoje eu sou Michele Galvão, sou especialista em residências de alto padrão, principalmente em projetos residenciais. Isso me comove, isso me alegra muito. Eu constituí uma família, que aquela família me abraçou e me ajudou para estar juntos hoje, caminhando todo mundo junto. Então, a família é muito importante. Quando a gente fala o profissional, os filhos, a família, é muito importante para mim como pessoa, porque isso somou toda a minha história de vida. Ser quem eu era, né? Viver como eu vivia, e ser quem eu sou, e viver como eu sou. E ter a família que eu tenho, ter os filhos que eu tenho, e ser a mãe que eu sou, sem ter a mãe que eu tive, né? Eu não tive essa mãe que eu sou hoje para meus filhos. Então, isso para mim faz eu ter a certeza que eu estou no caminho certo, que Deus é bom e que, assim, que não desistam, sabe? Assim, de você mãe, você mulher, da sua família, de ter o seu filho, de ter sua profissão. Eu não preciso ter que abandonar a profissão para poder ter meu filho. Ah, eu quero ter filho, então eu não vou ser arquiteta. Não. Hoje, chegar aonde eu cheguei, levando esse testemunho para vocês de vida, é muito gratificante. Porque em momento algum eu desisti, em momento algum eu desanimei, em momento algum eu quis andar para trás, em momento algum eu queria ir para frente, eu queria vencer. Porque quando eu olhava para um filho e olhava a carinha deles, eu via a necessidade de cada um e ao mesmo tempo eu queria mostrar para eles que eu poderia prover, que eu podia ser testemunho, né, como mãe para eles, em termos de exemplo, e isso era gratificante para mim, porque eu queria cada dia ser melhor por eles.